Embora o Brasil tenha saído do mapa da fome em 2014, a desnutrição nunca deixou de ser um problema aqui no país. Aliás, voltou com toda a sua força. E é uma força destruidora, porque ela destrói sonhos, ela destrói esperança, ela destrói a nossa humanidade. Como um país tão rico, um país com tanta terra, exportador de alimentos, tem um quadro de miséria daqueles que nada têm a ofertar? Por que que a gente é tão desigual? Por que que a gente distribui de forma tão ruim? Por que que é tudo para uma pequenina elite, mas extremamente voraz e impiedosa, que fica com absolutamente tudo desse país e nada sobra para os demais? Olha, eu faço esse preâmbulo para que a gente possa conversar um pouco sobre a fome no Brasil e sobre como isso tem gerado desnutrição infantil entre aqueles que não podem se defender, entre aqueles que não têm mais quem os defenda. Esse tipo de situação leva a gente aonde? Essas crianças, qual o destino do ponto de vista de desenvolvimento humano dessas crianças? Eu abro essa conversa a partir de agora com a doutora Ana Maria Cavalcante. Ela é médica pediatra. Doutora Ana Maria, antes de mais nada, me perdoe o preâmbulo, foi motivado pelo tema, mas definitivamente não há quem fique, gostando da ideia de saber, só de saber que alguém não tem o que comer agora, daqui a pouquinho, ou não comeu ainda hoje, não sabe quando vai comer. Doutora, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte da CBN. Elias, quando eu recebi esse convite, eu achei tão desafiador que, ao invés de dizer não, eu disse sim, porque é um assunto extremamente importante para o momento e o seu preâmbulo foi maravilhoso. Então, a gente não podia deixar de iniciar esse encontro sem essa fala sua, que foi muito pertinente. Você está de parabéns. Doutora, o que é que a gente pode entender por desnutrição infantil? Quando é que essa criança, do ponto de vista médico, pode ser considerada desnutrida? Veja bem, Elias, a desnutrição é uma alteração na composição do corpo da criança. Então, as deficiências de nutrientes, essas deficiências podem concorrer para a diminuição de cada célula do corpo. Então, uma vez essas células diminuídas em tamanho, elas também se tornam deficientes em suas funções. Então, se as células têm pouca função, os órgãos também vão ter pouca função. E aí haverá alterações na bioquímica do organismo. Enfim, uma deficiência de caloria, ou de um nutriente, ou de mais nutrientes essenciais à saúde, vai comprometer todo o funcionamento da criança, físico e mental, e afetivo também. Físico, mental e afetivo. Há um comprometimento geral do desenvolvimento dessa criança, doutora? Exatamente. Bom, isso significa até mesmo um retardo da ossificação? Inclusive, né, deficiência de minerais, de vitaminas, comprometem. E também a hipoatividade, né, uma criança que vai ter um déficit de nutrientes, ela vai se movimentar menos, e uma boa ossificação, ela requer atividade física. Aí a gente vem a esse contexto, né, de desnutrição, que é muito difícil para um médico falar em desnutrição somente como um médico, não é? O médico também é um cidadão, e a gente sabe que a criança precisa de moradia segura também, com espaço para brincar. Enfim, é um contexto extremamente complexo e, ao mesmo tempo, tão simples, não é? Porque é uma questão mesmo de desigualdade social, e diante dessa desigualdade social, as crianças vão precisar de quê? De uma atenção de equidade. As crianças que precisam mais demandam maior atenção.
Bem, Não é assim? nesse baixo desenvolvimento, isso significa dizer também, doutora, de que o seu sistema imunológico, a sua proteção também foi comprometida? Isso significa dizer que está mais suscetível a série de infecções, de doenças, mais vulnerável, doutora? É. Antes, eu acho importante falar, antes de a gente falar sobre essas questões imunológicas, é que se uma criança tem uma desnutrição grave, ela vai ter limitações no desenvolvimento e o que se estima é que um adulto que sofreu desnutrição na infância, ele vai perder 20% de sua renda na idade adulta. Então, é uma perpetuação da pobreza, da miséria, compreende? Sim, sim. Então, é Esse é um dado por conta extremamente disso que é tão, relevante. tão grave. E em relação aos problemas de imunidade, se há alguma carência nutricional, a criança vai responder mal às infecções. Então, ela adoece mais. Então, o intestino fica mais inflamado, vai absorver menos nutriente, e aí fica esse círculo vicioso que vai comprometer a saúde da criança. Então, são deficiências nas defesas da criança, são deficiências neurológicas que vão impedir um bom aprendizado, são deficiências no desenvolvimento, no crescimento, no ganho de peso. Enfim, é uma catástrofe. A desnutrição é uma catástrofe para o tratamento, não é porque o médico não é o médico que trata, não é? A desnutrição é um contexto social, um contexto econômico, Mais e o suscetíveis às médico doenças crônicas também, doutora? pouco faz. E, na verdade, é isso. O médico não é responsável pela divisão da riqueza, não é, doutora? Pois é. O que o médico pode fazer, e que eu acho que diante de tantas tecnologias, às vezes a gente tende a esquecer, é usar a caderneta de saúde da criança. Na caderneta de saúde, há um gráfico, então acompanhar o crescimento da criança nesse gráfico e ver se esse gráfico, né, ele deixa de se elevar, ele tende a ficar mais horizontalizado, ou ele tende a decair, isso é um sinal de alerta. Então, é um instrumento, não é barato, é um instrumento que toda criança, quando nasce, tem o direito de ganhar essa caderneta. Então, se essa criança é bem acompanhada, então, se ficarmos vigilantes, nós vamos detectar desnutrição. Então, isso é muito importante para o médico, né? Então, o médico tem o seu papel. Ele pode não ter a cura, mas ele tem como monitorar e dar o sinal de alerta. Doutora Ana Maria Cavalcante, imaginando, e eu fico às vezes não compreendendo, a questão, e aqui eu falo agora para os gestores que estão nos escutando, a questão é puramente financeira. Se for puramente financeira, essa conta está invertida. O que é mais caro? Manter essas pessoas com o mínimo de saúde, com a sua qualidade nutricional minimamente estabelecida, reconhecida, e, claro, ela propiciada, ou essas pessoas um pouco mais adiante com redução cognitiva, reduções físicas, com mais probabilidades a doenças crônicas, a doenças infecciosas, com a redução cognitiva considerável, que significa um pouco mais adiante para trabalhos mais elaborados terem uma certa dificuldade. O que é mais caro, senhores gestores? Por que é que a gente não faz o que precisa fazer? Ter qualidade nutricional, doutora, significa ir naqueles supermercados caros, comprar comidas caras e necessariamente a gente teria a garantia da qualidade nutricional? Ou as feirinhas das esquinas aqui dos nossos muitos bairros podem nos fornecer tudo isso com uma capacidade de inserção social maior? Exatamente, né? E em relação à sua primeira reflexão, né, a questão das políticas econômicas, as políticas de saúde, né? Aí cabe a cada pessoa que envereda pelo campo da política, né, tratar da sua miopia, né? Vamos usar óculos
né, para a gente entender o que é que a médio e longo prazo, né, vai concorrer para uma comunidade mais feliz, mais equilibrada, mais produtiva. Eu lhe devolvo com uma outra reflexão. Agora, em relação ao acesso aos alimentos, a gente sabe que o Brasil, né, é um celeiro mundial, né, de alimento. O agronegócio no Brasil, não é referência. Então, é um negócio, né, que se expande e que dá lucro. Em contrapartida, o acesso ao alimento, não é? Talvez também, eu creio que com isso vem a questão do marketing, né? Aquela pessoa que pode chegar no supermercado e pode comprar um iogurte, né? E pode se arrumar para fazer compras, parece que ela fica bem socialmente, né? Então, essas inversões de valores, né? Que são de interesse, né, econômico para uma minoria, entra no jogo também. Porque, na verdade, o que uma criança precisa é do alimento de época de safra, é uma alimentação variada, são os vegetais, e o alimento, né, de mais bela embalagem, mais barato e mais acessível, que é o peito, né, o seio materno. Então, esse alimento tão de embalagem linda e econômica e nutritiva, né, precisa de uma maior atenção, que a gente tem simplesmente só metade das mães no Brasil, consegue amamentar até o 6º mês de vida. Então, uma criança que é amamentada, ela dificilmente ela vai assim, diminuir sua curva de crescimento, de desnutrição. Mas, em relação a essa questão da criança, é uma questão assim, de muita necessidade, é se olhar para as mulheres em idade reprodutiva, né? Cuidar da saúde das mulheres, cuidar da nutrição das mulheres também. É mais ou menos assim. É importante essa sua fala, doutora, porque me vem aqui a cabeça de como estamos tratando, primeiro, antes do próprio acontecimento, estou grávida, antes disso, que é um planejamento familiar, e de como, uma vez que o fato foi consumado, há uma gravidez em curso, de como o Estado brasileiro, com E maiúsculo em todas as suas esferas, acompanha esse novo ser que vai ser mais um membro da nossa sociedade. A senhora vê lacunas, existem espaços na sua prática cotidiana que poderiam ser melhorados, que a gente poderia estar um pouco mais próximo, e quando eu digo a gente, é o Estado mesmo, o Estado com E maiúsculo, o Estado, o município, o governo federal, as políticas públicas, de modo que essa vulnerabilidade ela fosse mitigada, minimizada, ou quem sabe até mesmo afastada, doutora? Elias, eu trabalho em setor público e trabalho na área de neonatologia. E o que eu vejo hoje é assim, é um alerta em relação à falta de leitos neonatais. Então, por mais que se crie leito neonatal, esse leito neonatal não é suficiente pela quantidade de prematuros, de crianças de baixo peso. Então, por que isso? Porque o problema não é a carência de leito neonatal, até é em parte, mas o que se precisa é se resgatar a estratégia de saúde da família, é resgatar esses programas de assistência às crianças, a questão da escola. Então, a questão da gravidez indesejada, através de quê? Do planejamento familiar, da educação sexual nas escolas, nesse sentido, né? Nesse sentido de responsabilizar o jovem tem capacidade de aprender e de se cuidar. Eu acho que a tendência, né, é diminuir, é menosprezar a capacidade que o jovem tem em relação ao seu autocuidado. Então, é preciso rever isso. Eu acho que fortalecer a estratégia de saúde da família, né, que está tão esquecida, seria maravilhoso para se, ao menos, né, tentar planejar essas gestações. Outra coisa, né, é a falta de apoio a essas
essas jovens, né, durante a gestação, a ausência de um modelo de pai e mãe que satisfaça, né, a gente está aí numa eterna transição de arranjos familiares, e eu acho que a juventude está perdida e precisa, né, de autoconhecimento para seguir o seu caminho. Isso só se consegue com educação. Aí a gente já foge, não é, da questão do médico para tratar a desnutrição. Mas é assim. Outra coisa que eu adorei essa oportunidade é falar que, às vezes, se tem acesso ao alimento, mas a carência nutricional se dá pela privação afetiva. Então, mais uma vez, eu falo assim, da experiência, né, na unidade neonatal, onde a gente vê que uma equipe grande para trabalhar também o vínculo materno com essa criança. Uma mãe que exercita esse vínculo, que se apropria desse filho, ela vai ter condição de romper as dificuldades, de buscar mais um posto de saúde, vai ter mais paciência de esperar e buscar a saúde do filho. Doutora, a senhora tem total razão. A gente precisa resgatar um programa que é, no seu conceito, muito bom, que dá uma ideia inicial, antes, gente, quem sabe até antes do namoro, eu estou exagerando aqui, mas dá uma ideia do significado de família, e dá uma ideia do significado de uma gravidez, e de uma gravidez que não é pretendida também. Então, para que esse número de gravidez que não é planejado, que não era o ato inicial, que não era a origem, que não era aquilo que se queria, que se buscava, a gente tinha orientação, e para isso o sistema disponibiliza métodos anticonceptivos, mas é preciso que antes disso a gente tenha orientação, né? A gente possa discutir isso de forma aberta, as comunidades precisam funcionar, as equipes de saúde da família, que sempre é vista como um peso para os municípios, isso precisa ser superado em algum momento, e a gente ter a equipe de saúde da família vendo como estão os idosos, as crianças, como estão os adolescentes, o HPV que a gente não consegue bater meta nunca, e uma série de fake news falando bobagem, besteira e irresponsabilidade, levando a mais meninas e meninos vulneráveis aí a câncer de colo de útero, câncer de pênis e de ânus e tudo mais, por pura irresponsabilidade, ignorância. É preciso que a gente comece a discutir um pouco mais, e a escola precisa cumprir um papel diferente. Não pode ser só formar meninos e meninas para tirar nota boa no Enem. Isso não resolve o problema da sociedade e, ao meu ver, não significa o todo, sequer a maior parte do composto da palavra educação. Doutora, um prazer tê-la aqui no CBN Maceió, doutora, uma conversa muito agradável com a senhora. Eu quero lhe desejar uma excelente segunda-feira, uma ótima semana, doutora. Grande abraço, e eu agradeço a oportunidade de tratar desses assuntos que me tocam muito o coração. Então, eu estou extremamente agradecida pela oportunidade. Um bom dia, um grande abraço e parabéns aí pelo seu programa, pelos temas que você traz. Muito obrigado, doutora. Olha, Ana Maria Cavalcante é médica pediatra, que conversou conosco aqui sobre desnutrição infantil.